Doutrinariamente, possuímos três espécies de domicílios jurídicos. Nós temos o domicílio voluntário, o domicílio legal ou necessário e o domicílio de eleição. Esses três domicílios, eles podem se associar. Isso significa dizer que, adotando a regra do artigo 71, como nós já vimos, é possível haver uma pluralidade de domicílios. Então, é possível que as pessoas estabeleçam domicílios voluntários, legais ou de eleição. Não há problema nenhum haver essa conjugação de domicílios. Mas a gente precisa entender também o que cada uma dessas espécies nos dizem respeito, não é verdade? Com relação ao domicílio voluntário, ele é o mais comum de acontecer na vida prática nossa. É caracterizado pelo ato de vontade da pessoa em constituir sua residência com ânimo definitivo em um determinado lugar. Então, por vontade própria, livre, desimpedida, vocês podem aí pensar onde vocês gostariam de residir, de constituir com ânimo definitivo e ali estabelecer seu domicílio. Vocês podem, às vezes, ter sonhos de morar na praia e, às vezes, se mudar para alguma cidade do Rio de Janeiro e lá constituir o domicílio jurídico. Ou pode, às vezes, querer morar em outro país, ou, por exemplo, morar numa casinha no campo, bem no interior, e estabelecer aí uma residência, às vezes, em Guatama, na margem do Rio São Francisco. É possível, é de mera escolha do agente. Então, como pessoa natural, basta ser uma vontade livre e desimpedida, esse ato de vontade ele vai corresponder ao domicílio voluntário. Já o domicílio legal ou necessário é aquele em que a lei impõe onde deverá ser o domicílio. E ela impõe justamente em razão da característica da pessoa. Algumas pessoas têm uma certa proteção jurídica no que diz respeito, às vezes, à sua capacidade, ao seu estado ou, às vezes, até à profissão que ela exerce. Por isso que houve essa preocupação em se estabelecer por lei aonde que deve ser fixado o seu domicílio. O domicílio necessário ou legal, ele está previsto no artigo 76 do Código Civil. Depois façam uma leitura bem atenta, tanto do caput quanto do seu parágrafo único. Dentro da disposição legal, nós vemos essas pessoas aqui como aquelas que demandam um domicílio específico fixado por lei. O primeiro deles é o incapaz. O incapaz, ele terá como domicílio o local onde for também o domicílio do seu representante ou do seu assistente. Então, onde o assistente ou representante constituir o seu domicílio, ali também o será o do incapaz. Pensar aí em incapaz, pensamos nos menores de 16 anos, que são absolutamente incapazes. Se eles residem junto aos seus pais, que são seus representantes, significa então que onde for que esses representantes constituírem o seu domicílio, ali também será o dessa criança ou desse adolescente. Outro exemplo importante é o do servidor público. O do servidor público será considerado como domicílio o lugar onde ele prestar o serviço público. Novamente, friso, nada impede que um servidor público, ele que passou em um concurso, às vezes na comarca de Arcos, na Prefeitura Municipal de Arcos, mas queira residir em Formiga, voluntariamente. Ele pode, então, ter como domicílio legal um lugar onde ele exerce sua função pública, onde ele presta o serviço público, que seria na cidade de Arcos, e também teria como domicílio o lugar onde ele escolheu residir, por exemplo, Formiga.
Então, é possível associar essas duas características. Além disso, temos também como domicílio legal o do militar, que será onde ele exerce, né, onde ele serve. Porém, se esse militar ele estiver vinculado à aeronáutica ou à marinha, nesse caso, será domicílio legal o lugar onde ele estiver subordinado, né? O comando a qual ele estiver subordinado. De outro lado, o marítimo, aqueles que prestam serviços, né, dentro de embarcações, será considerado então como seu domicílio legal onde um navio estiver matriculado. Se ele faz parte de uma tripulação de um navio, onde este navio estiver matriculado, ali será o seu domicílio legal, para fins aí de recebimento de intimações, onde ele também poderá estabelecer obrigações, onde ele poderá ser encontrado. Por fim, o preso. O preso tem uma característica especial porque é justamente aonde ele estiver cumprindo a sua sentença condenatória é que será considerado o seu domicílio legal. Independentemente de estarmos diante de demandas penais, né, criminais ou civis. Isso significa, se houver então a prisão, que seja mesmo uma prisão provisória ou permanente, definitiva, o lugar onde o preso estiver, né, o presídio em que ele estiver, ali será o seu domicílio legal para fins então de todas as obrigações que ele porventura constituir. A terceira classificação das espécies aí de domicílio diz respeito ao domicílio de eleição. O domicílio de eleição está previsto no artigo 78 do Código Civil e ele corresponde àquele domicílio que é escolhido pelas partes diante de um contrato. Duas partes aí estão pactuando um contrato, às vezes de compra e venda, de prestação de serviço, e lá podem definir onde será o local onde futuramente serão resolvidas eventuais conflitos ou problemas advindos desse contrato. Então, todas essas questões, elas poderão ser debatidas e discutidas no que a gente denomina de foro de eleição, ou seja, a escolha desse domicílio contratual para resoluções de problemas deste contrato. É preciso destacar que esse foro de eleição, ele só tem aplicabilidade quando as partes contratantes elas estiverem em situação de igualdade. Ou seja, não há nenhuma parte em uma condição de forma desigual, que seja economicamente ou juridicamente falando. Elas têm que estar em igualdade naquela possibilidade de exprimir sua vontade. Então, se eu estiver diante de um cenário em que as partes estejam nessas mesmas condições de exprimir sua vontade, eu posso utilizar-se desse contrato de eleição. E como diz o artigo 78, esse contrato ele poderá ser estabelecido, esse foro de eleição, poderá ser escolhido naqueles contratos escritos onde os contratantes poderão especificar o domicílio onde se exercitem e cumprem os direitos e obrigações decorrentes deste contrato. É importante aí destacar que muitos contratos, eles têm, já que a gente fala de contrato de gaveta ou de papelaria, eles já têm aí como uma das últimas cláusulas a disposição relativa a esse foro de eleição. Mas isso é algo que pode ser discutido, volto a frisar, pelas partes. Se eu estou estabelecendo um contrato de compra e venda, por exemplo, eu tenho meu veículo, quero vender para uma pessoa que resida em Divinópolis, por exemplo. Eu posso estabelecer nesse contrato de compra e venda uma cláusula em que eu e o outro, que está sendo contratante, nós discutimos e chegamos a um consenso de que se eventualmente houver
alguma discussão em onde deverá ser ou ocorrer questões relativas ao direito e às obrigações desse contrato, serão executados todos na cidade de Divinópolis, por exemplo, ao invés de ser na cidade de Arcos. É possível, é plenamente possível isso. Tranquilos? A situação, ela muda um pouco de figura quando estamos diante de contratos de adesão. Nos contratos de adesão, que são costumeiramente retratados aí em situações envolvendo relações de consumo, nesses contratos há, de forma pré-definida e sem a possibilidade das partes exercerem sua autonomia de vontade, de discutirem, de dialogarem e de escolherem em conjunto o foro de eleição, nesses contratos que há essa pré-definição do lugar, do domicílio, desse foro de eleição, é possível então dele ser desconsiderado. Então, nesse contrato de adesão, em que já há essa pré-definição do foro de eleição, do foro onde serão estabelecidas essas obrigações ou dirimidas as controvérsias deste contrato. Como uma das partes não pôde exercer sua autonomia de vontade, pelo Código de Defesa do Consumidor, essa cláusula ela é nula de pleno direito, ela não vale de nada. É pensarmos aí quando nós compramos, pela internet de grandes empresas, que a gente tem no segmento aí comercial de eletrônicos e que porventura tenha sede jurídica na cidade de São Paulo ou na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Se eu fosse pensar nisso e pensar o tamanho e o poderio econômico dessas grandes empresas face ao consumidor, esse foro de eleição que foi escolhido aí na cidade de São Paulo ou na cidade de Porto Alegre que seja, inviabiliza que o próprio consumidor possa discutir eventualmente algum problema advindo da aquisição desse produto eletrônico. Então, como que esse consumidor irá até São Paulo ou irá até Porto Alegre para poder resolver o problema? Justamente esses contratos de adesão em que nós assinamos, sem poder discutir ou aceitamos os termos, sem poder discutir nenhuma cláusula, todas essas cláusulas em que não é possível haver essa discussão, pelo Código de Defesa do Consumidor, é possível serem declaradas nula essas cláusulas. Isso é importante destacar porque, como já foi dito em aulas anteriores, a relação de consumo ela é marcada por uma desigualdade entre os contratantes, entre o consumidor e o fornecedor. O consumidor ele se encontra em uma posição de desigualdade econômica e justamente por ele estar em uma posição inferior é que essas cláusulas que são pré-definidas, já montadas e sem possibilidade nenhuma de discussão ou influência do próprio consumidor, elas de nada valem para o direito. Então, nesse caso específico dos contratos de adesão, aquele domicílio que tiver sido firmado previamente, de forma pré-definida e sem a discussão do consumidor, de nada serve, é declarada nula de pleno direito. Apenas para facilitar a visualização, do que vem a ser esse foro de eleição, depois vocês consultem o material de apoio e verão aí esse exemplo de cláusula de definição de foro de eleição contratual. Imagino que ficará mais claro de entender o que vem a ser essa regra prevista aí no Código Civil. Temos também, no tocante ao domicílio, duas figuras especiais de domicílio em virtude da característica da pessoa. Temos de primeiro exemplo aqui o domicílio presumido. Esse domicílio presumido ele se contrapõe ao domicílio real, o que a gente denomina de residência fixa. Nesse caso,
do domicílio presumido são aquelas pessoas que não possuem uma residência, um local que eles permaneçam de forma habitual. Significa que cada dia essa pessoa está em um canto. Isso é um problema, porque onde então será considerado o domicílio dela? Vamos pensar aí em artistas circenses, né, que trabalham no circo, ou itinerantes, né, que cada dia estão em um determinado lugar, ciganos, andarilhos. Se porventura essas pessoas precisarem contrair obrigações, onde elas poderão ser localizadas? É isso que dispõe o artigo 73 do Código Civil. Para essas pessoas que não têm um lugar em que elas se fixem com habitualidade, significa que onde ela for encontrada, ali será denominado o seu domicílio. Presume-se esse domicílio. Entendidos? Isso aqui é bastante cobrado em provas da OAB e provas de concurso público. Então é bom sempre frisar sobre esse domicílio presumido. Esse local onde a pessoa que não reside com habitualidade, ela for encontrado, ali será o seu domicílio. Tranquilos? Além disso, nós temos uma condição também diferenciada para a figura do diplomata. O diplomata, como representante aí dos interesses, né, do nosso país em outro, para estabelecer relações internacionais que são regulamentadas por convenções e tratados internacionais, eles gozam de certas prerrogativas e imunidades justamente para facilitar o exercício da diplomacia nos outros países. Os diplomatas do Brasil, eles vão para outros países para justamente facilitar essas relações internacionais. Então, o legislador brasileiro, ele previu uma regra específica para essa característica aí relativa aos diplomatas. Então, todo diplomata brasileiro que for para o exterior e lá porventura ele for demandado e for citado para algum tipo de demanda, ele pode alegar a extraterritorialidade e demonstrar que ele não pode ser considerado seu domicílio o estrangeiro. O domicílio dele será o Brasil. E toda vez que ele alegar essa extraterritorialidade, né, ele falar que seu domicílio legal, jurídico é o Brasil, se ele porventura não tiver um lugar determinado, fixado aqui no Brasil, onde ele considera seu domicílio de uma forma voluntária, reputa-se juridicamente como seu domicílio o Distrito Federal ou o último lugar no Brasil em que ele esteve. Então, nesse caso do diplomata, temos duas hipóteses. Ou seu domicílio jurídico para esses fins em que ele for demandado no exterior será o Distrito Federal ou no último lugar em que ele esteve no Brasil.